Quando olhamos para conflitos entre nações, como Israel e Irã, é fácil permitir que o coração se encha de opiniões fortes, emoções intensas e julgamentos rápidos. Mas hoje, eu quero convidar você a respirar fundo e olhar para essa realidade através de uma lente mais profunda, a lente da Palavra de Deus. A Bíblia não nos ensina a alimentar ódio, nem a escolher lados movidos por raiva, mas nos chama a algo mais alto, mais difícil e mais transformador. Em Mateus 5:9, Jesus declarou: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Perceba que ele não disse bem-aventurados os que vencem guerras ou os que provam que estão certos, mas os que promovem a paz. Isso não significa ignorar injustiças ou fechar os olhos para o sofrimento, mas significa lembrar que por trás de qualquer bandeira existem vidas humanas, existem famílias, existem crianças, existem corações que sentem medo, dor e esperança. Quando vemos tensões crescendo, discursos inflamados e ameaças sendo trocadas, somos tentados a reagir com o mesmo espírito de confronto. No entanto, a palavra nos confronta primeiro. Tiago 1:20 afirma que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa frase ecoa forte quando pensamos em conflitos internacionais. Quantas decisões são tomadas movidas por orgulho, medo ou desejo de poder? Quantas palavras são lançadas como armas antes mesmo que o diálogo seja tentado? A Bíblia não romantiza guerras, ela mostra as consequências delas. Mostra cidades destruídas, mostra lágrimas, mostra arrependimentos tardios. Ao mesmo tempo, ela revela um Deus que é justo, mas também misericordioso. Um Deus que corrige, mas também chama ao arrependimento e à reconciliação. Quando pensamos em Israel, lembramos que é uma nação com profunda importância histórica e espiritual nas Escrituras. Quando pensamos no Irã, lembramos de um povo antigo, herdeiro de uma história que também atravessa as páginas bíblicas sob o nome de Pérsia. A própria Bíblia relata momentos em que reis persas foram instrumentos para cumprir propósitos de Deus. Isso nos lembra que Deus não está limitado às fronteiras que os homens desenham. Ele é soberano sobre todas as nações. O Salmo 46:9 diz que ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Essa é a visão final do coração de Deus, não a perpetuação do conflito, mas o fim dele. Talvez você esteja assistindo e tenha opiniões formadas, talvez sinta indignação, talvez sinta medo sobre o que pode acontecer no cenário mundial. Mas hoje, a reflexão não é sobre quem está certo ou errado na política internacional. A reflexão é sobre o estado do coração humano. Conflitos externos muitas vezes refletem conflitos internos: orgulho contra humildade, vingança contra perdão, medo contra confiança. E essa verdade não vale apenas para governos, vale para cada um de nós. Quantas guerras silenciosas travamos dentro de casa, dentro da família, dentro do próprio coração? A palavra de Deus nos chama a um exame interior antes de apontarmos o dedo para fora. A Bíblia nos lembra em Provérbios 21:1 que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o inclina para onde quer. Isso significa que, mesmo em meio a tensões geopolíticas, Deus continua soberano. Nenhuma decisão escapa ao seu conhecimento. Nenhum movimento é invisível aos seus olhos. Essa verdade não deve nos levar à passividade, mas à oração. Em 1 Timóteo 2:1-2, somos orientados a fazer súplicas e orações pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Observe que a instrução não é orar apenas pelos governantes com quem concordamos, mas por todos. Orar por Israel, orar pelo Irã, orar por líderes, por civis, por soldados, por famílias. Orar para que decisões sejam tomadas com sabedoria e não com precipitação. Orar para que vidas sejam preservadas. Orar para que o medo não domine os corações. Porque no final, cada vida importa para Deus. E se somos chamados filhos de Deus, somos chamados a refletir seu caráter. Isso significa rejeitar discursos que desumanizam, rejeitar palavras que inflamam ódio, rejeitar a alegria diante da dor alheia. Jesus nos ensinou a amar até mesmo os inimigos, uma das mensagens mais desafiadoras de toda a Escritura. Amar não significa concordar com tudo, mas significa reconhecer a dignidade humana no outro. Significa desejar que a justiça venha acompanhada de misericórdia. Significa lembrar que a verdadeira batalha não é contra carne e sangue, como diz Efésios 6:12,
mas contra forças espirituais que promovem destruição, engano e divisão. Quando olhamos para o cenário entre Israel e Irã, podemos escolher ser apenas espectadores ansiosos, ou podemos escolher ser intercessores. Podemos alimentar discussões que aumentam a tensão, ou podemos semear palavras que apontam para a paz. O reino de Deus não é estabelecido por mísseis, nem por ameaças, mas por transformação de corações. E toda grande mudança começa de dentro para fora. Talvez o mundo não mude da noite para o dia, talvez os conflitos não apareçam imediatamente, mas cada oração sincera é uma semente. Cada coração que escolhe a paz em vez do ódio é uma vitória invisível. Que diante de qualquer tensão entre nações, nossa postura não seja de arrogância, mas de humildade. Que reconheçamos que Deus é justo juiz sobre todos os povos e que, acima de tudo, clamemos para que a paz que excede todo entendimento, mencionada em Filipenses 4:7, alcance líderes, alcance cidades e alcance também o nosso coração. Porque antes de existir paz entre países, precisa existir paz dentro das pessoas. E essa paz começa quando nos rendemos ao Príncipe da Paz.